Você já se sentiu inseguro em alguma situação? Ou talvez você tenha deixado de fazer alguma coisa, ou até perdeu alguma oportunidade por se sentir inseguro? Saiba que se sentir inseguro é algo bem natural e você não é a única pessoa a passar por isso. Mas se você se sente inseguro em alguma situação, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te trazer em 4 passos uma maneira de você conseguir deixar a insegurança de lado e viver mais tranquilamente. Eu sou a psicóloga Aline Bedin e eu estou aqui para ajudar você a despertar o seu poder de realizar os seus objetivos. E a insegurança aparece quando nós percebemos algum tipo de perigo, alguma ameaça ligada àquela situação. E o primeiro passo para você começar a vencer a tua insegurança é você identificar, perceber que a insegurança ela é frente a uma situação específica e ela não é uma característica sua. Então, por exemplo, se você se sente inseguro para falar em público, você precisa entender, é interessante que você perceba que a tua insegurança ela está ligada a falar em público, está ligada a essa situação. Não é uma característica tua, você não é uma pessoa insegura. Você apenas se sente inseguro para falar em público. Então, existe essa diferenciação. E aí, você perceber isso vai facilitar um pouquinho essa tua própria percepção sobre você. Porque se você, eu tenho certeza que se você é inseguro para falar em público, ok, é uma dificuldade tua. Mas eu tenho certeza que em vários outros aspectos da tua vida você é uma pessoa segura, que você não tem esse problema de insegurança em outros aspectos. Então, isso que é importante perceber. É o que está ligado àquela situação. Então, a insegurança, ela define a situação, não define quem você é. Depois que você consegue perceber que a tua insegurança, ela está ligada à situação e não é uma característica tua, o segundo passo é você identificar dentro daquela situação específica o que realmente te causa essa insegurança. Então, se por exemplo, a sua insegurança está ligada a falar em público, o que realmente de falar em público te incomoda? É talvez o medo de você esquecer o que você tem para falar? É o medo de que alguém faça alguma pergunta e você não saiba responder? Ou talvez você tem medo que no meio da tua fala as pessoas comecem a levantar e sair? Então é importante que você identifique exatamente o que dentro da situação te causa essa insegurança, porque a partir disso você consegue se preparar melhor e você tem como reagir a essas situações. Então você pode buscar, por exemplo, se o problema é você se preocupar com esquecer o que você tem para falar, você pode buscar aí formas diferentes de memorização, por exemplo. O teu problema é acreditar que as pessoas vão sair no meio da tua fala porque estão achando que a tua fala está chata. Então você pode buscar aí formas de entreter o público que está te assistindo. Ou seja, quando você identifica qual é o real problema, exatamente qual é o problema dentro da situação, você consegue reagir a ele e buscar soluções que realmente vão funcionar e vão te ajudar aí a diminuir essa tua insegurança. O terceiro passo para que você consiga diminuir a sua insegurança é você diminuir a importância que você dá para o seu crítico interno. Então, sabe aquela vozinha que tem dentro de você, que fica o tempo inteiro dizendo para você que vai dar errado, que você não vai conseguir? Procure dar o mínimo de importância para ela. Procure questionar o que essa voz está te falando. Então, voltando ao exemplo sobre falar em público, se essa tua voz interna ela acaba dizendo para você que você vai esquecer o que você tem para falar na palestra, na tua explicação, então rebata ela mostrando todas as vezes que você já falou em público e isso não aconteceu, ou caso você ainda não tenha falado, rebata esse teu crítico, mostrando o quanto você está preparado para fazer isso, o quanto você conhece sobre o assunto, né? Fale para o teu crítico interno tudo o que você sabe sobre o assunto e o quanto você está preparado. Na verdade, assim, parece meio estranho porque você está falando sozinho e as pessoas costumam me perguntar muito se falar sozinho é um problema. E aí eu costumo dizer que se você sabe que é você mesmo que está respondendo, tá tudo ok. Então,
fale com o teu crítico interno, discuta com ele, rebata ele, que vai ajudar você a diminuir aí a tua insegurança e a diminuir a importância que você dá para a fala do teu crítico interno. E o quarto passo para você vencer a insegurança é você praticar. Então, quanto mais você fizer algo que te deixe inseguro, mais segurança você adquire. Voltando ao exemplo de falar em público, comece então ensaiando na frente do espelho. Grave um vídeo para você mesmo e assista. Fale para um grupo pequeno de pessoas, de preferência pessoas conhecidas. Vai incluindo pequenas atividades que vão te deixando mais à vontade. Imagine como se você estivesse subindo uma escada e a cada dia você faz algo que te deixa um pouquinho mais próximo lá do topo da escada, que é onde você quer chegar. Porque fazendo isso você vai se habituando e você vai adquirindo mais segurança para fazer essa tarefa. Então, você precisa lembrar, na verdade, que a insegurança, ela não vai sumir de uma hora para outra. É um caminho que você precisa construir, que você precisa seguir para que você consiga realmente se sentir seguro em alguma tarefa aí que você tem insegurança. E eu espero que esse conteúdo tenha contribuído para você de alguma maneira. E se você gostou, se esse conteúdo fez sentido para você, deixe nos comentários aqui desse vídeo um sim para mim, que eu vou adorar saber a sua opinião.